Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre a substituição trigonométrica. Aqui a gente tem o nosso primeiro caso, que é quando na nossa integral vai aparecer isso, ó, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, tá certo? Aí nesse caso a gente vai substituir o x pelo a seno de θ. Por quê? Aqui a gente tem o nosso triângulo retângulo, né? Aí a gente tem a nossa hipotenusa A, o nosso cateto oposto x e o nosso cateto adjacente, né? Tudo isso em relação ao ângulo θ, é raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. A gente sabe que o seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui a gente tem que o seno de θ, cateto oposto x, sobre o A, que é a nossa hipotenusa. Passamos o A multiplicando para o outro lado e chegamos a isso aqui, tá certo? Mas e a raiz de A ao quadrado menos x ao quadrado? A gente vai substituir por quem? Primeiramente, a gente vai substituir o nosso x nessa raiz aqui, entendeu? Onde tem um x, a gente substitui por A vezes seno de θ. Aqui, ó, feito isso, ficamos com a raiz de a ao quadrado menos a vezes seno de θ ao quadrado. Aqui a gente reescreveu dessa forma, né? Já que temos uma multiplicação, podemos escrever a ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso a em evidência. Feito isso, temos o que aqui? Temos o a ao quadrado que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ. A gente agora vai utilizar uma identidade trigonométrica para poder substituir aqui. Ora, nós conhecemos essa identidade aqui, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, quando a gente passa o seno para o outro lado, nós temos que o cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos seno de θ. A gente vai pegar esse cosseno aqui e vamos substituir aqui, tá certo? Feito isso, ficamos com a raiz de a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Vamos reescrever isso da melhor forma. Ora, agora nós temos a raiz de a vezes cosseno de θ ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente agora pode cortar aqui, né? A nossa raiz quadrada com o nosso número ao quadrado. Ora, feito isso, a gente vai sobrar apenas com quem? Com o a cosseno de θ. Então, o que isso significa? A gente pode concluir que onde tiver a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado sempre será substituído por a cosseno de θ. Sabendo disso, agora a gente vai resolver uma questão para poder fixar bem o assunto. Então, vamos resolver essa integral que a gente tem aqui. A gente tem a integral de 1 menos x ao quadrado elevado à fração 3 sobre 2. Tudo isso sobre x elevado à sexta potência de x. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que reescrever, né? Para a gente poder aplicar nossa substituição trigonométrica. Primeiro, a gente sabe que quando temos alguma coisa elevada a uma fração, a gente reescreve dessa forma aqui, ó. O que estava embaixo vira uma raiz, né? Por exemplo, aqui como a gente tem o 2, vai ficar a raiz quadrada. Aí aqui o x vai ficar elevado à potência do que está aqui em cima, tá certo? Nesse caso aqui vai ficar como? A gente vai ter, isso vai ser igual a integral da raiz quadrada, né? Eu não vou colocar o 2 aqui porque não precisa, de 1 menos x ao quadrado elevado à terceira potência. Tudo isso sobre x à sexta dx. Agora a gente vai reescrever mais uma vez. Vamos aplicar isso daqui, ó. A gente vai poder colocar esse expoente n para fora da raiz, tá certo? Então,
vamos aplicar. Como vai ficar? Ficar igual a integral, aí vem aqui o parêntese, da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, daqui é 2, tudo isso elevado à terceira potência sobre x à sexta dx. Pronto, agora a gente vai fazer a nossa substituição trigonométrica, tá certo? Como a gente viu anteriormente, o nosso x vai ser igual a seno de θ e a nossa raiz vai ser igual a cosseno de θ. Então, aqui o nosso a vai ser quem? O nosso a é o 1, né? Porque a ao quadrado igual a 1 e a raiz de 1 é 1. O nosso a é 1. Então, como o nosso a é 1, vai ficar como? X vai ser igual a 1 vezes seno de θ, seno de θ. E aqui, derivou dx vai ser igual a cosseno de θ de θ. Pronto. E a nossa raiz, né, que é a raiz de 1, de 1 menos x ao quadrado vai ser igual a 1 vezes cosseno de θ, cosseno de θ. Olha só, eu deixei a nossa substituição aqui do lado e vamos escrever nossa integral. Como é que vai ficar? Vai ficar a integral de cosseno a terceira de θ, né? Porque a nossa raiz é o cosseno, vezes cosseno de θ de θ. Eu vou fazer bem passo a passo. Agora a gente tem o nosso x. O nosso x é o seno, então, o seno a sexta de θ. Escrevendo isso de outra forma. Agora, depois que eu reescrevi, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar seno à quarta de θ vezes seno ao quadrado de θ. Porque assim a gente vai ter cosseno sobre seno, aí vai acabar aparecendo uma cotangente. Olha só, feito isso, tá vendo? Vai aparecer quem? A integral da nossa cotangente a quarta de θ. Sim, gente, e qual é o inverso do seno? É a cossecante, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai ficar a nossa... Não o inverso, né? Mas 1 sobre o nosso seno. É a nossa cossecante. Só que aqui está o quadrado. Então, vai ser a cossecante ao quadrado de θ. Agora, a gente vai resolver essa integral aqui usando uma substituição simples, tá certo? Opa, agora o que a gente vai fazer? Esqueci do quadrado aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa cossecante, não, a nossa cotangente de θ e vai chamar de U. U igual a cotangente de θ. Derivou, temos que du vai ser igual a quem? Quem é a derivada da cotangente? Menos cossecante de θ. Dθ. Ora, o nosso dθ vai ser igual a menos du sobre nossa cossecante de θ. Certo? Eu vou colocar aqui embaixo a continuação. Ficaremos com a integral de u à quarta vezes secante ao quadrado de θ é ao quadrado, aqui, ó, de θ vezes
menos du sobre cossecante quadrado de θ. Aqui a gente pode fazer o quê? Simplificar, né? Dividiu. Aí esse menos a gente pode botar para fora da nossa integral. Vai ficar como menos a integral de u à quarta du. Aqui agora a gente resolve normalmente. Olha só, a gente integrou, aí fica menos u à quinta sobre 5 mais c. Então, isso aqui vai ser igual a menos a cotangente à quinta de θ sobre 5, né? Porque o nosso u é cotangente. Agora, vamos voltar à nossa outra integral e colocar esse resultado lá. Pronto! E agora, o que está faltando para a gente colocar o nosso resultado final? Está faltando a gente voltar para a nossa variável x, tá bom? Aqui a gente está com θ. A gente agora vai voltar para a variável x. Voltando ao começo, né? A gente tinha o nosso triângulo retângulo. Aqui a gente também tem onde o nosso A é 1. O nosso cateto oposto é o nosso x, né? E o nosso cateto adjacente é a nossa raiz. Então, a gente precisa saber quem é a nossa cotangente de θ para poder substituir lá, tá certo? Primeiro, a gente sabe que o nosso seno é isso daqui, né? O nosso seno é quem? X sobre A. Como A é 1, nosso seno é x. A gente sabe que o nosso cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nosso cosseno é quem é a raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 1. Porém, né, qualquer coisa dividido por 1 é essa mesma qualquer coisa. Então, a gente sabe que a nossa cotangente é quem? É cosseno sobre seno. Portanto, a nossa cotangente vai ser a raiz de 1 menos x ao quadrado sobre x. Tá certo? Agora a gente vai pegar isso daqui e vamos substituir lá no nosso resultado. Então, substituindo aqui, a gente vai ficar com o quê? Vamos ficar com menos a nossa raiz de 1 menos x ao quadrado sobre x elevado a 5 sobre 5 mais c. Tá certo? Esse é o nosso resultado.